Olá, seja bem-vindo. 10 de abril, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a Vitória Messias, que é fisioterapeuta e analista do comportamento, para conversarmos sobre o Abril Azul, mês de conscientização do autismo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Vitória. Seja bem-vinda. Muito obrigado por participar do nosso jornal. Eu que agradeço o convite de vocês, mais uma vez estar aqui na TV Câmara para auxiliar, né, nesse mundo tão diverso que é o autismo, responder as perguntas e falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Exatamente. Bom, eu queria abrir já falando sobre o mês Abril Azul, né? Queria que você contasse pra gente o que é esse mês, qual que é a simbologia desse mês, o que estamos trabalhando nele. O Abril Azul ele surgiu para trazer realmente a conscientização sobre o autismo, né? Não somente a conscientização, mas como também a inclusão, para falar um pouquinho mais sobre esse tema. O autismo, anteriormente, ele não era tão conhecido, né? Antes não se falava tanto de autismo, e aí conforme foi surgindo estudos, foi surgindo os diagnósticos, né? Os diagnósticos ficando mais presentes, mais consistentes, aí então se criou o Abril Azul, mais especificamente o dia 2 de abril, né, que a gente teve o Dia Mundial da Conscientização de Autismo, para a gente realmente falar sobre esse tema, falar sobre essas pessoas, né, sobre o diagnóstico, um diagnóstico que tem uma diversidade aí de características, até por isso recebe o nome de transtorno do espectro autista, né? Então, o dia 2 de abril, o mês de abril, é um mês voltado para a gente realmente falar sobre essas pessoas, falar sobre as dificuldades, sobre as necessidades de inclusão e respeitando a diversidade de cada um. Acho que você tocou num ponto muito interessante que eu queria trazer, que é justamente hoje em dia, né, falar sobre TEA, né, o transtorno do espectro autista, está muito em alta, né? E também acaba gerando aquela impressão, nossa, hoje em dia tudo é autismo, né? O que mudou, né, dos últimos anos para cá? Por que está, né, mais em alta esse assunto, vamos dizer assim? Nada mudou, né? Uhum. A gente diz que as pessoas estão tendo mais acesso à informação. Então, conforme a gente vai tendo mais acesso à informação, por meio de rede social, por meio de entrevistas, né? Hoje está muito popularizado entrevistas com profissionais da área, entrevistas com os próprios autistas, né? Que estão sendo incluídos na sociedade. Então, acesso à informação, acesso ao diagnóstico, isso faz com que o autismo ele ganhe uma proporção maior. Então, não que mudou e, meu Deus, agora tudo é autismo, mas as pessoas estão recebendo mais o diagnóstico, indo mais atrás desse diagnóstico e por isso que a gente vê o autismo tão em evidência agora. Então, a gente é um aumento de casos ou um aumento de pessoas diagnosticadas? É um aumento de pessoas diagnosticadas. Hoje, a avaliação é feita através de uma neuropsicóloga, né? Então, a neuropsicóloga faz os testes necessários com os autistas, com as pessoas que vão atrás disso. As pessoas, meu Deus, eu tenho essa dificuldade de socialização, eu tenho essa dificuldade de mudança de rotina. Então, acaba acendendo o alerta, né? Essas informações. Hoje a gente tem o Instagram, que é uma principal ferramenta aí de comunicação. Então, a gente tem muito post, a gente tem muita variedade de informações. Então, as pessoas acabam vendo e se identificando ali com algumas características, com algumas coisas que são inerentes aos autistas, né? E indo atrás desse diagnóstico. Então, acaba que vai crescendo, né? Vai popularizando aí essa avaliação, a procura ao médico. Hoje, eu acredito que as pessoas estão mais conscientizadas também nessa relação de saúde, né? As pessoas estão indo mais atrás de médicos, estão indo atrás de exames. Então, não que tem um aumento de casos, mas é um aumento realmente de diagnósticos. Bom, você trouxe muito essa questão das redes sociais e como elas ajudam, né, a difundir as informações, mas também há muito desinformação, né, que muitas vezes acho que tem um post que fala características da pessoa com TEA, e aí a pessoa já se encaixa e acha que tem, né, sem passar por um profissional. Isso ocorre muito? A rede social, ao mesmo tempo que ela traz muita informação, a desinformação ela é muito presente, né? As fake news, porque um remédio causa transtorno, porque é uma variação. Não existe isso, gente. O autismo, ele não tem algo 100%
é variabilidade genética, é alguma coisa que causa, ainda não tem 100% certo isso. E a rede social, ela acaba trazendo essa desinformação. O autismo, ele pode vir a ser genético, ele tem múltiplos fatores, mas não que exista uma causa 100% fiel, não que exista algo que os cientistas falam, é isso. Não existe isso. É uma variabilidade ali de contextos, né, que podem ter acarretado ali no transtorno e das características que você falou. O transtorno é um espectro, como eu falei no início, então não é uma receitinha de bolo. A pessoa não consegue socializar, tem dificuldade com não aceita frustração. É autista. Não está falando, é autista. Não, a gente precisa fazer uma investigação a fundo, porque não existe só o autismo, a gente tem outros transtornos também e que eles são investigáveis, assim como o autismo. Bom, né, a gente tem muita informação, muito mais informação hoje em dia, né, sobre o TEA. Eu queria saber, ainda existe alguns tipos de preconceitos, né, algum estigma ligado ao autismo e, no fim, não tem tanta essa ligação? Ainda existe algum tipo de pensamento assim? E até por isso o Abril Azul foi criado, né? As pessoas, toda pessoa que recebe um diagnóstico de transtorno, muitas pessoas logo associam com a pessoa infuncional. Não vai trabalhar, não vai estudar, não vai para a faculdade. E não. Hoje a gente tem essa estigma, né, das pessoas com transtorno e isso não é o que acontece. Hoje as terapias, elas estão aí justamente para isso, para trazer autonomia, para trazer uma funcionalidade para os pacientes, para trazer uma melhor colocação na sociedade. Então, recebe muito esse estigma, né, que vai ser sempre dependente dos pais, vai ser sempre infuncional, e não é isso que acontece. Hoje a gente trabalha para que esses pacientes, essas crianças, jovens e adultos, eles estejam cada vez mais incluídos na sociedade, cada vez mais funcionais e estejam no mercado de trabalho, estejam nas faculdades e tenham uma vida normal. Né? Então, o autista, ele não precisa estar só dentro de casa ou só dentro de uma clínica. Ele precisa estar incluído na sociedade, ele precisa ter espaço na sociedade para que ele possa se desenvolver. Bom, e você, como profissional da área, né, que atua com o TEA, você acha que essas campanhas, como o caso do Abril Azul, têm contribuído para uma conscientização melhor da população? Sim, elas ajudam bastante. Tanto que nesse mês a clínica, ela promove alguns eventos, né? Principalmente em shoppings. Esse mês mesmo a clínica vai estar no shopping de Jacareí e a gente faz justamente essa promoção de informação. Então, às vezes a gente está ali no shopping, tem uma criança desorganizando e aí a gente fala, meu Deus, será que essa criança está fazendo uma birra? A gente acaba não entendendo, né? Então, essas promoções de eventos, de entrevistas, o Abril Azul, ele acaba trazendo essa conscientização, da gente ter um cuidado ali na hora que a gente vê aquela situação num ambiente público. Será que aquela mãe está precisando de ajuda? Será que aquela criança está com alguma coisa ali incomodando? Ou será que é algo de criança mesmo que a gente fala? Então, essas campanhas, né, esse Abril Azul, ele trouxe um pouquinho mais essa consciência para as pessoas. Apesar de ainda ter muito preconceito, ter muita assim, resistência, né, o Abril Azul, as campanhas, elas acabam trazendo sim mais essa conscientização para a população. Perfeito, Vitória. Eu peço licença e a gente já retorna à nossa conversa. A judoca Ana Lua Rosa vem se destacando nas competições regionais e tem levado o nome de Jacareí para os pódios. Saiba mais na reportagem a seguir. Quem vê a Ana Lua em ação no tatame, com tantas medalhas conquistadas, não imagina que a relação com o judô começou de forma inusitada, por meio do balé. Eu fazia balé antes do judô. Aí eu fui fazer o meu balé normal. Só que quando eu subi, eu vi um tipo de luta que eu não sabia que era. Daí eu falei pra minha mãe, mãe, o que é aquilo? Aí ela não sabia também. Aí ela falou, você quer testar? Aí eu falei, quero. Aí ela me levou. Só que ela achou que eu não ia gostar daquele tipo de esporte. Daí, no dia seguinte, eu só voltei pra falar pra moça do balé que eu não queria mais ficar no balé, e sim no judô. E a gente queria colocar ela em algum esporte, né? Aí apareceu algumas inscrições de fazer. No entanto, a gente queria colocar ela no balé, né? Uma menina, colocar ela no balé. Mas ela se interessou pelo judô.
a gente colocou mais para ocupar o tempo dela, né? E a gente viu que ela foi interessando, viu que ela tem um talento para isso, aí a gente começou a apoiar, investir nela e estamos indo aí. E assim começou uma trajetória de destaque no judô. O professor Airan, que acompanha essa jornada desde o início, fala sobre a dedicação de Ana Lua ao esporte. Então, lá no Educar Mais Centro, o que a gente faz? A gente vê as crianças que têm potencial e aí a gente vai trazendo para a equipe de competição. É como se fosse uma base que a gente tem. A gente tem uma base aqui e tem uma base lá. Então, a gente vê quem está se destacando, quem treina legal, quem tem vontade. E aí a gente vai participando de festivais e aí a gente vai incentivando a participar das competições também. Eu fui treinando bastante lá, aí depois o sensei falou que tinha um São João, que aí ele me convidou para fazer aqui. Aí eu comecei a fazer aqui, comecei a treinar muito mais, aí eu comecei a participar de campeonatos maiores. Ana Lua vem representando Jacareí em diversas competições regionais e se consolidando entre as atletas de destaque, com presença frequente no pódio. A conquista mais recente foi o 3º lugar no Campeonato Brasileiro Regional Sub-13. A jovem conta com o apoio dos pais e do professor, que acreditam no potencial da atleta para alcançar resultados ainda maiores e, no futuro, chegar a uma competição olímpica. Já está ali brigando entre as vagas. Então ela vai manter nesse ritmo. É continuar fazendo o que está fazendo, né? Treinando, firme, séria, que ela vai chegar. Como sonho de todo atleta é ir para as Olimpíadas e eu também quero muito, né, conquistar as Olimpíadas, mesmo tendo 11 anos, eu quero conquistar muito e muito mais além do que eu tenho agora. E voltamos a falar com Vitória Messias, fisioterapeuta e analista do comportamento. Bom, Vitória, do que a gente estava conversando antes, hoje em dia se associa muito, né, também tem a palavra neurodivergência, né? Uhum. Qual que é a relação da neurodivergência com TEA? Quais são as diferenças? Toda criança que tem um transtorno, a gente diz que é uma criança neurodivergente, que tem alguma questão divergente na parte neurológica. Então, o autismo, ele tem as divergências dele na questão de ver o mundo, na questão de socialização, comunicação, assim como o TDAH, ele tem aquela dificuldade de se concentrar, aquela agitação. Então, é uma divergência ali, é uma maneira diferente de ver o mundo. Por isso que a gente fala em crianças neurodivergentes, crianças neurotípicas, crianças com transtornos. Então, diz respeito a isso, essa maneira diferente de enxergar o mundo. Bom, e essas neurodivergências sempre estão muito associadas às crianças, né? Por que é mais fácil de visualizar elas durante a infância? Eu acho que não que seja mais fácil, mas querendo ou não, os pais eles estão mais atentos ao desenvolvimento infantil. Então, se tem algum atraso ali no desenvolvimento, o pai logo já vai procurar o neurologista, procura o pediatra. E com o adulto, antes como a gente falou no início, a gente não falava tanto em autismo, então a gente não tinha muitos diagnósticos. Mas o autismo ele não desaparece na fase adulta. E aí a gente tem essa lacuna, né, entre a infância e a fase adulta. Fica essa lacuna, termina a infância e depois faz o quê? Né? Não tem mais terapia, não tem mais acompanhamento? E não, o adolescente, o jovem, esse adulto, ele precisa de acompanhamento. Até porque se a gente não faz esse acompanhamento, se a gente não acompanha esse jovem de perto, como tem essa dificuldade de socialização, a gente pode acabar entrando ali nas doenças psicológicas, uma ansiedade, depressão. Então, a gente precisa estar atento também a esse adulto, porque ele também precisa de ser acompanhado, ele também precisa estar constantemente sendo desenvolvido. E lá na clínica, hoje, a gente trabalha também com jovens e adultos, hoje a gente trabalha com o Essencial para Viver, que a gente diz de algumas habilidades que a gente precisa desenvolver com esse jovem, com esse adulto, para que ele tenha dignidade e ele consiga se desenvolver na sociedade. Então, é a parte de comunicação, tem jovem que, quando criança, não recebeu esse diagnóstico. Então, esse jovem ainda não consegue falar, não consegue se comunicar. Então, qual é a dignidade que esse jovem tem? Então, o mínimo que ele precisa é conseguir pedir coisas básicas.
uma água, conseguir dizer que está com dor. Então, esse é um dos princípios fundamentais, a comunicação. Trabalhar a tolerância, de ficar numa entrevista de emprego, de permanecer ali no período de serviço, as transições. Hoje eu estou no emprego, amanhã estou em outro. Então, a gente trabalhar essas questões básicas, a gente diz que são 8 essenciais, para que esse jovem, esse adulto, ele esteja bem incluído na sociedade e ele consiga se desenvolver. Bom, eu não sei se é o termo correto, mas talvez um diagnóstico mais precoce vai ser melhor para a vida daquela criança? Sim, quanto antes a gente tem esse diagnóstico, quanto antes essa criança ela recebe o suporte, melhor ela vai se desenvolver. As crianças elas têm o funcionamento cerebral muito mais rápido do que um adulto. Então, as conexões, né, as sinapses que a gente diz, elas são muito mais rápidas, elas acontecem de uma forma muito melhor. Então, associando, né, a criança ela é um corredor. O cérebro da criança é como um corredor. E do adulto já está ali mais devagarzinho, já é aquele corredor que não é tão profissional, está mais devagar. Então, se a gente recebe esse suporte na intervenção precoce, ali com uns 2, 3 anos, a gente vê um avanço muito significativo dessa criança. Bom, e você, no caso, você também é fisioterapeuta, né? Muitas vezes as pessoas associam, né, como você falou, né, coisas neuropsicológicas, com psicólogo, com psiquiatra. Como que a fisioterapia auxilia essas crianças também? A fisioterapia, ela vai atuar diretamente nessa parte motora, né? Então, a gente trabalha com coordenação, equilíbrio, percepção do corpo, né? Tem criança que não tem nem percepção espacial. Então, é aquela criança que vive esbarrando, vive tropeçando. Então, a gente precisa trabalhar esse contexto numa forma geral. E a parte motora, ela também está ligada a outras questões ali do desenvolvimento. E é algo que é o que os pais mais procuram, que é a fala. A fala é um movimento motor muito complexo. Então, se a gente não tem o corpo organizado, se a gente não tem uma boa coordenação, lateralidade, equilíbrio, a fala ela acaba também indo mais devagar, porque a gente precisa de uma coordenação motora para essa fala sair. Então, a fisioterapia ela atua diretamente nisso, nessa organização da criança no espaço, nesse desenvolvimento motor, né? Porque alguns autistas eles podem também apresentar esses atrasos motores. Então, a fisioterapia ela vai atuar aí para a gente desenvolver essa parte motora, essa criança conseguir estar melhor no ambiente, porque se ela não consegue ter essas questões, né, que eu falei, coordenação, equilíbrio, ela não consegue estar no ambiente, não consegue subir escada, não consegue ir no parquinho, não consegue socializar. Então, se a gente avança com a parte motora, a gente avança com todas as outras, porque essa criança ela vai estar inserida na sociedade, vai estar inserida na escola, num parquinho, numa festa de aniversário, ela vai conseguir se socializar, vai conseguir brincar e brincar também desenvolve. Bom, e o TEA, ele é diagnosticado também com a questão dos níveis de suporte, né? Quais são esses níveis? É bom a gente frisar isso, porque muitas pessoas falam que é autismo leve, autismo moderado e autismo grave. Não existe autismo leve, é realmente isso, é níveis de suporte. O quanto essa pessoa ela precisa de suporte. Então, tem o nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Aquela criança, aquele adulto que não fala, a gente já caracteriza ali como nível de suporte 3, porque é uma pessoa que precisa de muito auxílio, de muito suporte. Então, geralmente, essas crianças, né, essas pessoas não falam, usam fralda, precisam de auxílio ali para alimentação. Então, a gente tem que pensar naquela pessoa que precisa de muito suporte. O nível de suporte 2 é aquela pessoa que precisa de auxílio, mas não tanto quanto o 3. Então, tem dificuldades sociais, fala, mas a comunicação é mais básica. Então, como foi a escola hoje? Não foi legal. Então, são essas pessoas que conseguem se comunicar, estão ali em desenvolvimento, mas precisam de um pouco de suporte. E o nível de suporte 1 é aquela pessoa que já está mais desenvolvida, é aquela pessoa que tem ali as dificuldades dela, tem dificuldade de interagir, mas não tanto quanto o nível de suporte 2. Ela consegue ter a autonomia dela, precisa de pouquíssimo suporte. Então, a gente divide nesses 3 níveis. Mínimo de suporte, suporte moderado e nível de suporte máximo. Quem é diagnosticado com suporte, né, o primeiro, né, o nível 1, geralmente tem uma dificuldade de diagnosticar essa pessoa?
Sim, e é aquela pessoa que até a gente olha, mas muitos falam, você nem tem cara de autista, né? Então, autismo ele não tem cara, autismo ele tem características. Então, a pessoa que tem o nível de suporte 1 é aquela pessoa até mesmo que sofre mais, porque vai atrás de um diagnóstico, não consegue, tenta se colocar ali diante das suas dificuldades, e as pessoas duvidam dessas dificuldades. Então, é mais difícil de ser diagnosticado e é mais difícil na sociedade porque as pessoas acabam colocando cara, né, para o transtorno. E isso dificulta mais o acesso dessas pessoas na sociedade mesmo. Perfeito, Vitória. Peço licença e a gente já retorna à nossa conversa. Atenção, quem precisar atualizar a caderneta de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde realiza ação itinerante neste sábado e a equipe estará na entrada principal do Mercadão Municipal das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde, ofertando vacinas importantes contra doenças graves, como a gripe, febre amarela, sarampo, hepatite B, HPV, entre outras. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Mudando de assunto, a gente conhece agora o Guilherme Pastor, que é agente esportivo e responsável por gerenciar a carreira de atletas que atuam nas principais ligas de basquete dentro e fora do país. Conheça a história dele na matéria a seguir. Guilherme Pastor é jacariense e atua como agente esportivo. Desde a infância, o basquete sempre esteve presente em sua vida. Ao lado dos irmãos, ele acompanhava de perto os passos do pai, o ex-jogador José Geraldo Pastor, uma referência dentro e fora das quadras. Meu pai, apesar de ele ser jogador, eu acho que ele foi muito bem resolvido. Então ele nunca transferiu o sonho que eu e meus irmãos fôssemos jogadores, apesar que os três se tornaram jogadores, né? O Vinícius, né, que é o meu irmão mais velho, que até hoje atua no NBB, eu joguei, e o Danilo também, que jogou em São José dos Campos. Então, sempre foi uma brincadeira no começo, leve, acompanhando meu pai nas viagens, acompanhando meu pai nos jogos aqui no Trianon. Eu não apresentei, de repente eles que começaram a me acompanhar, né? Que quando eu voltei, né, quando eu jogava no Paraná, eu voltei e coincidiu com a idade deles começarem a gostar do esporte, né? E como eu em quadra, eles acompanhavam, né? Brincando, batendo bola, depois através da escolinha, né? Eles foram evoluindo até chegar mesmo um certo patamar. Além da vivência com o pai, foi aqui na quadra do Parque Brasil que o Guilherme deu os primeiros passos no basquete. Entre brincadeiras e sonhos, transformou a paixão pelo esporte no caminho que hoje segue como carreira. O início foi em Jacareí, em 2001, 2099, 2001. A partir de 2002, eu e o Vinícius, meu irmão mais velho, nós fomos para São José dos Campos. E aí, de 2002 a 2008, eu joguei em São José dos Campos, toda a parte da base. Em 2008 eu voltei para Jacareí, porque foi um projeto de reativação do basquete, ainda na base. Então eu fiz parte ali de um time de Jacareí em 2008. Em 2009 eu retornei para São José dos Campos, por um sonho pessoal também de jogar com meu irmão. Eu nunca tinha jogado com ele, porque ele é 2 anos mais velho, então foi para jogar com ele. A gente teve a oportunidade de jogar junto durante 1 ano. E depois disso, até 2011, em São José dos Campos. E aí eu fui para Taubaté, no primeiro projeto que Taubaté teve no Campeonato Paulista, né, na divisão, na primeira divisão. E aí jogamos o campeonato, eu joguei em Taubaté até 2014, e aí em 2014 eu parei. Que eu sempre fui pivô, sempre, né, foi aquele cara mais pesado, né, jogar mais próximo da cesta. E o Guilherme, ele tinha uma habilidade muito grande para jogar, né, na armação de jogo, essas coisas. Mesmo com uma longa carreira no esporte pela frente, Guilherme decidiu trocar cedo a quadra pelos bastidores do esporte. Ele uniu a experiência como atleta ao bom relacionamento construído ao longo dos anos para dar início a uma nova jornada, o agenciamento esportivo. Uma escolha que transformou sua vivência dentro de quadra em oportunidade para abrir portas
e impulsionar a carreira de outros atletas. E desde cedo, quando eu jogava, os técnicos que eu tinha, eles sempre gostavam que eu me relacionava com todos os jogadores do campeonato. Na época era o extinto MSN, Orkut, então eu acabava fazendo contato com eles e ajudava nesse processo, né? Ajudava nesse processo de, olha, esse jogador aqui pode ser interessante. Então eu já fazia meio que inconsciente esse trabalho. E o pai, um dos principais responsáveis por despertar essa paixão pelo basquete, aprovou a mudança de rumo na carreira do filho. Eu, por exemplo, né, eu sei que o que ele conseguiu foi por conta dele, né, foi luta dele, ele não teve ajuda de ninguém, né, então é uma coisa assim, né, que a gente fica super feliz, né, principalmente com o reconhecimento. Sucesso é a palavra que define essa nova fase na vida de Guilherme. Hoje, a agência da qual ele é sócio é responsável pela gestão de carreira de diversos atletas brasileiros de destaque. São nomes que atuam tanto no Brasil quanto nas principais ligas do exterior. Trajetórias que, de alguma forma, também carregam a experiência e a dedicação de quem um dia esteve dentro de quadra e hoje trabalha nos bastidores para fazer o jogo acontecer. Eu posso destacar hoje que alguns dos atletas internacionais que estão no mercado internacional, que é o Márcio Santos, que está no Maccabi Tel Aviv, de Israel. Ele joga a Euroliga, né, que é a maior liga da Europa. Nós temos o Natan Mariano, que fez parte aí do roster do Phoenix Suns no começo da temporada e agora faz parte do Valley Suns, que é o time de desenvolvimento do Phoenix Suns na NBA. Temos o Alexei, que foi MVP da BCLA na última temporada, um dos melhores jogadores do Brasil atualmente. Temos temos técnicos também, o Elinho, né, que é filho do Hélio Rubens, o técnico mais vencedor no Brasil. Mesmo com uma carreira de alcance nacional e internacional, Guilherme mantém viva as suas raízes em Jacareí e acredita no potencial de desenvolvimento do basquete na cidade. Eu acredito que Jacareí sempre foi um celeiro de desenvolvimento para atletas mundiais, assim, para vários esportes. Hoje, atualmente, a gente acho que tem a reativação, quer dizer, a nova gestão do futebol, né? O pessoal da secretaria vem fazendo um trabalho muito bom de reativação do futebol. O rugby é uma das maiores potências brasileiras. E a gente espera que o basquete volte também. O basquete, eu acho que, se eu não me engano, está inativo profissionalmente desde 2016 ou 2017. E venho conversando com a prefeitura também, com a Secretaria de Esportes, para que a gente possa realmente retornar o basquete em Jacareí, tanto o basquete de alto rendimento, que é uma referência para os jovens, para quem quem pensa em começar o basquete e tem um espelho, quanto também com a base, porque a gente possa ter o orgulho de dizer que daqui de Jacareí saíram grandes jogadores. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conferir a programação para o final de semana. A gente volta já.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 10ª sessão ordinária do ano. O vereador Luiz Flávio, do PT, falou do relatório da Comissão de Ética da Câmara sobre a denúncia de que houve suposto uso indevido de recursos públicos pelo vereador Gabriel Belém, do PSB. Veja. Custe o que custar, não é? Eu não encaro esse processo somente como uma punição ao vereador Gabriel, mas é uma tentativa de tentar intimidar a oposição nessa casa. Eu já estou... em 2 mandatos, fiz oposição aos governos aqui. Sempre recebi convites, não é? Vem para a base, nomeia cargos no governo. Eu faço essa obra. Eu, Gabriel, sempre mantive fiel às minhas convicções e o que eu penso da política, né? Então, eu peço você ao mesmo, porque depois desse evento aqui, Gabriel, quem acha que nós vamos ser intimidado, pode colocar o cavalinho na sombra, porque nós vamos continuar fazendo uma oposição corajosa, uma oposição de denúncia, uma oposição em favor da cidade e das pessoas. Seguimos com o vereador Luiz Flávio, que ao votar contra o relatório que acabou por punir Gabriel com a suspensão de uma sessão, disse que o julgamento foi político. Confira. De toda a análise que eu fiz do processo, não vejo de forma alguma aqui que o vereador Gabriel tenha cometido qualquer ato ilícito. E se não há ato ilícito, não há penalidade a ser aplicada. Só merece penalidade no direito quem comete ato ilícito. E o ato que o vereador Gabriel cometeu é um ato lícito, buscar recursos para a cidade de Jacareí. Eu quero dizer aqui que voto com a minha consciência tranquila de votar totalmente contrário a esse julgamento totalmente político. Meu voto é contrário. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos a falar com Vitória Messias, fisioterapeuta e analista do comportamento. Bom, Vitória, a gente estava falando muito do diagnóstico para as crianças, né? Mas esse diagnóstico também afeta a família? Sim, quando a gente finaliza uma avaliação neuropsicológica ou, de repente, a mãe vai direto no neurologista e recebe o diagnóstico de autismo, recebe o diagnóstico de algum transtorno, a gente diz até que essa família ela passa por um momento de luto. É um momento de aceitação, é um momento de entender todo aquele contexto. E, infelizmente, muitos profissionais eles não estão 100% capacitados para dar esse diagnóstico. Então, acabam sendo até um pouquinho insensíveis na hora desse diagnóstico, né? E aí a gente recebe muitas famílias perdidas ali na clínica. Meu filho foi diagnosticado com autismo, o médico falou que ele precisa agora de 40 horas de terapia, que tem que fazer muitas horas de terapia, vou precisar trabalhar. E aí é o momento que a clínica entra, nós como terapeutas, né? A gente acaba cuidando também das famílias, não somente das crianças. Então, é o momento da gente dar apoio, é o momento da gente orientar, é o momento da gente acalmar o coração daquela família. Que não vai ser preciso o resto da vida fazer tantas horas de terapia, ou talvez não precise nem fazer 40 horas de terapia, né? A gente diz que 40 horas de terapia, a criança vai ficar na clínica de 8 às 18, né, com a gente. É uma rotina de trabalho, digamos assim. Então, quando aquela família recebe aquele diagnóstico, ela acaba recebendo uma sentença. E que nós, como clínica, como terapeutas, a gente tem que ajudar aquela família a lidar com aquele momento, a lidar com as dificuldades do dia a dia, porque a gente costuma dizer na clínica, a gente passa às vezes 1 horinha, 2 horas com aquela criança. Aquela mãe, aquele pai, vó, vai passar uma vida toda. Então, lidar com o transtorno não é somente terapia para as crianças, é terapia também para a família. Então, por isso, eu sempre aconselho as mães, procurem atendimento psicológico, procurem ajuda. Eu, como coordenação lá da clínica, eu sempre faço atendimento com as mães. A minha sala é para as mães, né? As crianças ficam na sala de atendimento e a minha sala é ali para as mães. Então, a gente sempre promove também bate-papo com os pais, porque essa vivência também
de famílias que passam por isso, trocar experiências. Porque meu filho falou, sei lá, com 5 anos. E aquela mãe que está começando agora, que está com o filho que tem ali 2 anos e está naquela ansiedade daquela criança falar. Então, essa troca entre as famílias também é muito importante. Então, reforçando mais uma vez, é importante que a família também busque o atendimento psicológico, procure informação, procure estar ali a par, né, de conhecimento, de ir atrás de conhecimento, porque o conhecimento não é só para lidar ali com o filho, mas também para saber dos direitos, saber dos deveres, saber o que aquela criança precisa e o que aquela criança ela tem por direito, né? Acesso a alguma coisa na escola, que seja simples, o cartão do ônibus, né? Muitas famílias não sabem nem que tem a gratuidade no ônibus, que tem o cartão especial para vaga de estacionamento. Então, aquela família ela precisa ser orientada, aquela família ela precisa ter esse suporte também. Sem dúvidas é necessário uma rede de apoio, né, para toda essa família. Eu queria também perguntar em relação, existe também o diagnóstico, vamos dizer assim, retroativo, porque muitas vezes a criança, né, o filho de um casal é diagnosticado e muitas vezes eu já vi casos em que os pais acabam descobrindo que também tem. Isso é muito comum? É bastante comum. Quando a criança ela recebe diagnóstico, como a gente não tem um fator 100% ali, foi por isso. A família também acaba investigando os outros familiares. Então, às vezes, a mãe faz a avaliação, descobre que é autista, ou o pai, né? A gente vê uma predominância aí do autismo no sexo masculino, até por isso o Abril Azul, né, pela predominância no sexo masculino. Então, os pais vão também atrás do diagnóstico, eles vão entendendo também como eles eram na infância. Nossa, mas eu também era desse jeito do meu filho, eu também apresentava essas características e minha mãe nunca foi atrás por falta de informação, né, mais uma vez. Então, os pais, eles, quando recebem o diagnóstico do filho, eles acabam indo também investigar sobre o passado deles, investigar o porquê que eram assim, e algumas coisas acabam fazendo sentido. Nossa, agora faz sentido. Eu tinha esse comportamento, mas é porque eu também tenho diagnóstico de autismo, ou eu também tenho diagnóstico de TDAH, enfim. Os pais vão atrás e é muito comum, sim, que os pais recebam um diagnóstico logo após o diagnóstico dos filhos. E o adulto, né, com TEA também tende o mascaramento, né? O que seria isso? Na verdade, o mascaramento ele é mais comum nas mulheres autistas. Nas mulheres, as mulheres, elas acabam mascarando um pouco as características, né? E aí é mais difícil de ser diagnosticado. Então, mascara ali uma dificuldade social, mascara algumas características e aí somente mesmo os testes para que a gente consiga, de fato, diagnosticar. Porque a pessoa, quando ela é autista, ela tem algumas características muito evidentes, né? O adulto autista, a principal característica é ali a dificuldade lidar com as transições, mudança de rotina, a comunicação também é um pouquinho difícil, alguns autistas têm a dificuldade de entender piadas, né? Muito literal, e as mulheres, elas acabam mascarando um pouquinho isso. Então, é como se fosse disfarçado. Eu tenho tudo aquilo, mas eu consigo disfarçar. E aí é mais difícil da gente diagnosticar. Bom, eu queria falar um pouco, né, voltando para as crianças agora, falar um pouco da questão da escola, né, que é um ambiente onde a criança passa grande parte, né, da infância, né? Que tipo de suporte as crianças com TEA precisam numa escola, geralmente? Para a gente oferecer o suporte, a gente precisa analisar a individualidade de cada criança. Então, muitas famílias veem que a criança precisa de uma auxiliar para estar ali do lado, mas muito mais do que auxiliar é a gente ter um profissional preparado ali na frente. Os professores, eles receberem um estudo adequado, receberem informação adequada, porque aquela criança ela não precisa só estar na escola, ela precisa estar incluída na escola. Então, é uma adaptação numa atividade, não que ela tem que fazer uma atividade diferente, mas as adaptações necessárias para que ela faça a mesma atividade ali do colega.
também para que não aconteça aquela questão de, mas eu tô aqui na escola e eu faço diferente do meu amigo. A gente tem adolescentes na escola que têm dificuldades pedagógicas e a gente sabe que com os adolescentes é muito presente bullying, os adolescentes eles têm vergonha do diagnóstico. Então, a gente precisa ter esse profissional capacitado dentro da escola com esse olhar cuidadoso para a gente conseguir não só estar com um aluno, com a criança, adolescente ali na escola, mas para que, de fato, ele esteja incluído. Então, muito mais do que uma auxiliar de suporte, uma pessoa que vai estar ali do lado, a gente precisa realmente entender o que aquela criança precisa no ambiente da escola para ela estar incluída. Então, uma adaptação na atividade, uma adaptação na rotina, previsibilidade, trabalhar ali com recursos visuais, né? Às vezes, a gente precisa sempre estabelecer uma rotina, então a criança é muito visual, a gente coloca uma rotina visual. E, assim, muitas dessas crianças estão em terapia. E as clínicas, não somente a Interclínicas, mas a maioria das clínicas oferece esse suporte para as escolas. Então, se está ali meio perdido, não sabe o que fazer, como adaptar, existe, né, meios de você conseguir informação. Entre em contato com a clínica da criança, fala com os pais eles sempre estão ali por perto, né? A gente diz que os pais dos autistas, eles sempre estão ali por perto, sempre buscam o melhor para os filhos. Os pais querem que essas crianças estejam incluídas. Então, as clínicas, os pais se juntarem junto com as escolas para a gente fazer essa inclusão na escola. A gente fazer essa adaptação de atividade, precisa de uma rotina visual, precisa de alguma alteração ali no ambiente escolar para a gente fazer com que aquela criança esteja também incluída na escola. Então tem que ser uma iniciativa de toda a comunidade escolar, né? Não só da pessoa que vai estar ali dando suporte, mas também dos professores, né? Sim, sim. A gente diz que é uma pirâmide, né? É todo mundo junto. Se a criança está bem ali na clínica, mas a família não está continuando com o tratamento em casa, a criança não vai desenvolver. Se escola e clínica também não estão se conversando, aquela criança ela não vai se desenvolver. A terapia ela vai muito além do ambiente clínico. A criança ela se desenvolve onde ela vive. Então, é dentro de casa, dentro da escola, num shopping, num parquinho. Então, ela precisa estar inserida em todos os ambientes. E se esses ambientes eles não se conversam, é prejudicial para a criança, para o desenvolvimento da criança. Então, precisa estar todo mundo junto, família, escola e clínica, para que aquela criança ela consiga se desenvolver e consiga ter melhores ganhos, né, conquista de habilidades. Bom, Vitória, peço licença e a gente já retorna a nossa conversa. Está no ar mais um Se Liga, com dicas imperdíveis para a sua diversão. Confira a nossa agenda cultural. E aí, pessoal, mais uma agenda cultural começando com as melhores dicas para o seu lazer. Então, se liga no que te espera. No sábado, dia 11, haverá o festival Batizado e Troca de Cordas do grupo Capoeira Besouro Voador, a partir das 13 horas, no Teatro Ariano Suassuna, com a presença do mestre Bentinho e do contramestre Niltinho. A entrada é gratuita. E no mesmo dia, o Jacareí entrará em campo pelas quartas de final do Paulistão contra o São Caetano às 15 horas, no Estádio Municipal do Cambuzano. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Sou da Liga. Não perca! Já no domingo, dia 12, acontecerá mais uma edição do Viveiro Viveiro, das 9 às 15 horas no Viveiro Municipal. O evento terá diversas atividades, como jogos, brincadeiras, trilhas guiadas, oficina como de caça aos ovos e doação de mudas. Lembrando que para participar das trilhas é obrigatório o uso de sapato fechado. E no domingo também é dia de caminhada a partir das 9 horas no Pátio Getúlio. Prepare-se para uma manhã especial de lazer e diversão com o seu pet. Aproveite para doar 1 quilo de ração que será destinado às ONGs. E o episódio da semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro de tudo nos acompanhando nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Aproveitem o fim de semana e até a próxima!
Agora falando de políticas públicas, a Câmara Municipal realiza na próxima segunda, dia 13, às 6 horas da tarde, audiência pública para debater sobre a manutenção e conservação das estradas rurais. A audiência é promovida pela Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara. O evento é aberto à população, profissionais do setor e representantes de instituições. Lembrando que a audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro, no nosso aplicativo para Android e iOS e no canal do YouTube da TV. Mudando de assunto, cães e gatos resgatados ganham cuidados e uma nova chance no abrigo transitório de Jacareí. O objetivo é preparar os animais para a adoção e encontrar um novo lar. Confira detalhes na matéria. Cães e gatos que foram abandonados ou resgatados das ruas encontram no abrigo transitório de Jacareí uma chance de recomeçar. O espaço recebe animais em diferentes situações e oferece os principais cuidados até que possam seguir para um novo lar. Todos os animais têm tratamento veterinário, são castrados, vacinados, vermifugados, microchipados, né? Toda a parte de vacinação. Então, a gente tem esse acompanhamento bem criterioso da saúde dele. Quando ele é liberado para adoção, antes dele ser encaminhado para o novo lar, a nossa veterinária faz novamente mais um atendimento, verifica tudo certinho. E aí, após isso, que ele é liberado, né, para a família com um atestado de saúde, dizendo que está tudo ok com a saúde dele. Durante esse período, eles recebem alimentação adequada e ficam em um ambiente preparado para garantir o bem-estar. Mas a proposta é que a permanência seja temporária, já que a adoção é o principal objetivo. Os animais que estão aqui já são animais provenientes de alguma situação de abandono ou de maus tratos. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande no encaminhar novamente para um novo lar. Então, tem que ser pessoa maior de idade, pessoa que tenha realmente a consciência que o animal vive 15 anos, que o animal dá despesa, que ele faz parte da família, né? E que realmente a pessoa tem que estar consciente de todos esses fatores e saber que o animal não é descartável. Então, recentemente, um caso chamou a atenção. O resgate da Pitbull Ravena mobilizou equipes e contou com o apoio do vereador Juex Almeida. Foi um munícipe que me acionou no período da manhã, estava vindo para a Câmara, a respeito de um animal que tinha sido abandonado, ali na região do Maria Amélia, Campo Grande, e era um animal de porte grande, o Pitbull. E ele se identificou com a residência e não deixava os moradores da residência sair. A princípio não era tão raivoso para quem passava na rua, mas para os moradores daquela residência não conseguiam sair para trabalhar, para ir para a escola. Aí esse munícipe me acionou, pediu ajuda, falou que já tinha feito vários contatos, sem êxito. Fui para o local, fui com a minha equipe para o local, cheguei lá, o Pitbull estava lá. Realmente eu não tenho técnica e também tenho um pouco de medo, não cheguei próximo, mas eu fiz contato com a Defesa Civil, que nos apoiou de imediato, com o diretor lá, o Toledo, e também teve uma certa dificuldade para a gente poder estar resgatando ali o animal. Acionei o bombeiro também chegou no local, e acionei a Joelma, da Proteção Animal, e nós estávamos com aquele impasse. Como que ia fazer com o Pitbull ali? E, dado o momento, um amigo meu me viu na rede social e falou, eu aceito ficar com esse cachorro. Aí nós, de imediato, foi assim, já tem um doador, já tem alguém, né, para fazer a adoção. Histórias assim ajudam a dar visibilidade a uma realidade que ainda preocupa. Um exemplo é o Pitbull Todd, que foi abandonado amarrado no portão do abrigo e hoje se recupera à espera de um novo lar. São animais com uma personalidade extremamente forte. Então, são animais que, para você ter um animal desse, a pessoa tem que realmente ter um perfil e que entenda as necessidades daquele tipo de animal, né? Então, é um animal que ele demanda uma certa atenção, precisa de um adestrador, e aí, por conta disso, as pessoas acabam não dando conta de cuidar do pitbull. E foi o que aconteceu. Só que o Todd, ele é um ponto fora da curva. Ele é extremamente dócil, como outros que a gente também já resgatou e que realmente eram bem tranquilos, e a gente conseguiu novamente encaminhá-los para uma nova adoção. E para levar um animal para casa é preciso mais do que boa vontade. Os interessados passam por orientações e assumem a responsabilidade
pelo cuidado ao longo de toda a vida do pet. A pessoa passa por uma entrevista, né? Primeiro a gente tenta entender o perfil que a pessoa está buscando, né, de animal, o porte, macho, fêmea, e aí dentro dos animais que a gente tem que estão disponíveis para adoção, a gente identifica, manda as fotos para a pessoa e combina para a pessoa estar vindo pessoalmente para poder estar conhecendo o animal. A pessoa conhecendo, ela, né, criando uma conexão com o animal, estando tudo ok, a casa atendendo os requisitos, sendo toda fechada e tudo mais, a pessoa preenche um termo de adoção e a gente libera o animal e faz um acompanhamento, né, no pós-adoção, para ter certeza que vai ficar tudo bem entre a família e o animal. Difícil escolher um só, né? São vários olhares esperando por uma chance. Se você está pensando em adotar, vale a visita. O abrigo fica na Rua Bom Jesus, 1100, Cidade Salvador. Aberto de segunda a sexta-feira, das 11 às 15 horas. E todo o último sábado do mês, das 9 às 14 horas. E voltamos a falar com Vitória Messias, fisioterapeuta e analista do comportamento. Bom, Vitória, a gente está chegando já na reta final aqui da nossa conversa. Eu queria saber, né, onde uma família que tenha, né, algum sinal, queira procurar orientação, né, viu a nossa conversa hoje, onde que ela pode começar a buscar alguma orientação? Para a gente passar em terapia, infelizmente, hoje a gente precisa de um encaminhamento, né? Então, o primeiro passo é a gente procurar um médico, seja neurologista, seja o pediatra, pegar os encaminhamentos médicos e ir para a clínica para fazer o atendimento. Seja para começar com fonoaudióloga, com psicóloga, ou já fazer a avaliação neuropsicológica. Então, solicitar para o médico algum desses encaminhamentos e procurar a terapia. Hoje a Interclínicas, ela fica bem aqui no centro de Jacareí, a gente fica na Campos Sales. A gente tem todos os profissionais para atendimento, temos psicóloga, fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, neuropsicologia. Então, tendo esse encaminhamento médico, né, a mãe ou o adulto indo atrás aí do pedido médico, é só entrar em contato com a clínica que a gente consegue fazer o atendimento. E também vai ter um evento aqui no shopping, é isso? Isso, nos dias 23 e 24 de abril, nós da Interclínicas vamos estar no Jacareí Shopping, a partir das 14 horas. Então, todo mundo que quiser dar uma passadinha por lá, tirar um pouquinho das dúvidas, ter acesso a alguma informação que não foi falada aqui no programa, pode ir até o shopping. Vamos estar eu e as minhas supervisoras, a equipe de atendimento, todo mundo lá para fazer um evento bem bonito, bem legal e tirar todas as dúvidas da população. Perfeito, Vitória. É isso, agradeço muito a sua participação hoje. Eu que agradeço, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada à TV Câmara mais uma vez pelo convite e a gente fica sempre à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês precisarem. Muito obrigado. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Bom final de semana, se cuide e até mais.